Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos juntos, meu irmão. Na descrição você vai encontrar um link para que você possa compartilhar e nos fazer chegar aí a 1.000 participantes. Falta pouquinho, nós já somos 920 pessoas, faltam apenas 80 pessoas para alcançarmos o número 1.000. Lembrando que se nós alcançarmos 1.000 participantes, nós teremos o sorteio aí no final do livro de Salmos de 2 Bíblias de estudo, tá? Vamos continuar com essa premiação até o final, quando terminarmos as escrituras, no final do ano que vem, 31 de dezembro de 2026, nós vamos fazer algo muito especial para a gente fechar esse projeto aí maravilhoso. Estou muito feliz, meu irmão, com essa oportunidade que Deus me deu de poder falar com você, você que tem desfrutado, você que tem tido essa paciência. É, eu faço questão, irmãos, de gravar algumas perguntas assim, pastor, mas os vídeos saem muito tarde. Faço questão, irmãos, de mostrar para vocês a hora que eu consigo gravar, para que você perceba que eu sou uma pessoa normal como você. Eu também tenho N compromissos, eu não faço também a gravação do vídeo de forma alguma sem ler e entender o texto. Então eu leio, eu releio, eu procuro entender para trazer para você aqui alimento substancial. Vamos juntos então, o Salmo 36 é um salmo que vai colocar lado a lado a bondade de Deus e a maldade humana. Irmãos, eu vou usar aqui a Bíblia linguagem de hoje para ficar claro para você o quanto o homem é mau e o quanto Deus é misericordioso. Esse salmo é um salmo de Davi, e Davi diz assim: o pecado fala ao perverso, lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. O primeiro versículo já mostra. Quem teme a Deus, irmãos, lá no seu interior ele ouve a voz de Deus dizendo: não é por aí, pare, faça diferente. Agora, quem ouve o pecado não vai ouvir a voz de Deus. E ele ouve lá no fundo do seu coração. Não sei o que acontece com você, meu irmão, mas eu sei, 99% das vezes, que eu estou errando. Ou pelo menos não tenho segurança de fazer alguma coisa. O Espírito do Senhor, ele vai falar ao meu coração. O Espírito do Senhor, ele vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu dou ouvido ao Espírito Santo de Deus, eu estou demonstrando que eu temo ao Senhor na minha caminhada. Mas o perverso, ele não faz isso. Ele se julga muito importante. Na Bíblia, revista atualizada, vai aparecer a seguinte expressão: porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. O que é isso, meu irmão? O perverso ele acha que de alguma maneira o pecado traz para ele algum destaque. E é verdade. É verdade. É só você olhar os jovens. Quem os jovens valorizam? Quem os jovens querem imitar? Eles querem imitar o que é bom ou eles tentam imitar só aquilo que é errado? Então preste atenção, irmão. Quem peca no mundo mal, se identifica com o mundo, vai ter do mundo destaque. Jesus disse algo maravilhoso e certo. Ele disse assim: o mundo me odeia porque eu não sou do mundo. Se eu fosse do mundo, o mundo me amaria. Mas como eu não sou do mundo, o mundo me odeia. E vocês também não são do mundo. Como odiou a mim, vai odiar vocês também. Ponto final. Então, meu irmão, a amizade com o mundo, ela constitui inimizade com Deus. Você quer ser bajulado pelo mundo, ter destaque no mundo, é isso aí, é esse o caminho do pecado, que vai trazer aos seus olhos, vai agradar aos seus olhos, vai ser chamativo, vai ser como todo fruto do pecado. Parece bom para comer, agradável aos olhos, e parece que vai dar entendimento, vai resolver os problemas, etc. Mas não vai, meu irmão. É ilusão, é proposta do diabo que nunca se cumpriu. E ele diz que ele pensa que Deus não descobrirá o seu pecado. Ou seja, o pecado está lá dentro do coração, a pessoa está maquinando mal e acha que de alguma maneira vai dar uma enganada em Deus. Dizer assim: ó, oh, nossa, eu estava fazendo isso, Deus, desculpa. Não, meu irmão. Não dá para enganar o Senhor. Não dá para enganar o Senhor. A conversa dele, porque a conversa dele é má, cheia de mentiras. Você quer conhecer um homem? Veja o que ele fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, você percebe alguém que só fala em dinheiro, 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 você está diante de alguém que é ganancioso. Se você vê alguém que só fala dele, 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 você está diante de alguém que é narcisista. E se você está diante de alguém que está sempre falando das coisas de Deus, preocupado em realizar as coisas de Deus, fazer com que algo cresça, com que algo dê certo, você está diante de um servo. Mas um homem que é perverso, a Bíblia diz que a boca dele está cheia de mentira. Ele não tem juízo, ele é inconsequente e ele não quer fazer o bem. Pois é, irmãos, isso é uma triste realidade. Tem tanta gente que poderia ser diferente. Tem tanta gente que tem tudo para dar certo e dar errado. Por quê? Porque ele não quer fazer o bem. Até deitado na cama na hora de dormir, ao invés de contar carneirinhos lá, né, ter pensamentos bons, ele está planejando as maldades do dia seguinte. É aquele indivíduo que não leva em consideração as pessoas que o ajudaram, não leva em consideração as mãos que se estenderam para ele. Ele é aquele que, se ele levar vantagem em 1 centímetro, ele não importa de prejudicar o próximo. Deitado na cama, ele planeja maldades. Ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Isso aqui, meu irmão, tem gente que parece ter um imã para as coisas erradas. A vontade de Deus é em uma direção e ele vai em outra direção.
ele não nega, ele não foge de tudo, toda a possibilidade que tem de praticar um erro. Por exemplo, não é muito mais fácil uma pessoa trabalhar do que roubar? Olha o perigo, olha o risco, mas tem gente que prefere se aventurar nisso. Não foge das coisas erradas, não foge das coisas más. E aquilo que o homem semeia, ele colhe. Coisas más vão trazer também consequências drásticas. Aí a palavra de Deus vai nos dizer assim: a tua justiça, Davi dizendo sobre Deus. Ele falou aqui até sobre o homem, né? Ele fala do que não rejeita coisas más. Agora ele vai falar de Deus. Ele vai falar assim: ó Senhor, Deus, o teu amor chega até o céu. Ele fala que o amor de Deus vai da terra ao céu. E a tua fidelidade vai até as nuvens. Aí ele vai para baixo, ele diz assim: a justiça é firme como grandes montanhas e os teus julgamentos são profundos como o mar. Então vamos ver aqui as qualidades que ele eleva de Deus. Ele fala do grande amor de Deus, ele fala da grande fidelidade de Deus, ele fala da justiça de Deus, que é inabalável como grandes montes. E os juízos que Deus executa, significa o cumprimento da sua vontade, são tão profundos como o mar. Então todos os atributos de Deus são capazes de encher a terra. Deus tem amor suficiente, irmãos, para demonstrar, nunca vai faltar aí amor da parte de Deus. Fidelidade, ele é fiel a tudo aquilo que ele prometeu. A fidelidade dele é grande, ele não mente, ele não é homem para mentir. Os juízos são como montanhas grandiosas, firmes, inabaláveis. Significa que os princípios que Deus usa são inabaláveis, irmãos, são inerrantes. E os julgamentos de Deus são profundos como o mar. Isso significa que tem sempre algo por trás da história. Deus não permite sofrimentos, provações à toa. Ele tem um propósito glorioso, porque os juízos dele são profundos como o mar. Ó Senhor, o Senhor é assim. Davi diz: o Senhor cuida das pessoas, dos animais, e como é precioso o teu amor. Na sombra das suas asas, aí compara como se Deus fosse aquela ave que aninha os seus filhotes ali debaixo das asas. Ele diz: na sombra das suas asas nós encontramos proteção e ficamos satisfeitos com tudo que o Senhor oferece, porque nada nos falta, com a comida que nos dá com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. E Davi deixa claro aqui que não é de alimento e não é de água que ele está falando, mas da presença de Deus. Aquela comida que alimenta a alma, deixa a gente realmente saciado na existência. E nós experimentamos matar a sede na bondade de Deus. Meu irmão, a bondade de Deus ela é maravilhosa. Eu digo isso para você porque temos passado dias difíceis na minha casa, com a enfermidade da minha filha. Tem sido muito exaustivo fisicamente falando. Mas quero dizer para você, meu irmão, eu tenho tanta alegria por tudo que Deus tem feito. Eu só posso exaltar a bondade de Deus com a minha vida. Se não fosse o Senhor nesse momento, irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas como o Senhor tem sido bondoso para conosco. O Senhor é fonte de vida. E eu gosto muito desse versículo que diz aqui, diz assim, por causa da tua luz nós vemos a luz. Se não fosse o Senhor, meu irmão, eu não conheceria essa bondade dele. Mas graças a Deus, um dia na história, quando eu estava próximo aos meus 18 anos, o Espírito Santo me iluminou. Eu entendi a graça de Deus. Por causa da luz de Deus, vinda do Espírito Santo, eu pude ver a sua luz. Tem muitos irmãos que estão pecando contra você, agindo de maneira errada. Faça a oração que Jesus fez. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Peça ao Senhor para que, através da luz do Senhor, eles possam enxergar a luz que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Quem nele crê não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Davi pede a Deus: ó Deus, continua a amar os que te conhecem e fazer o bem aos que têm um coração honesto. Deus ama, meu irmão, a sinceridade. Deus ama quem é de verdade. Deus ama aquela pessoa que o coração, o que está por dentro, corresponde ao que sai da boca. Não podemos ser hipócritas. Nós precisamos ser sinceros. Quando a gente está sofrendo, falar quando Deus está sofrendo. Quando a gente está triste, falar que está triste. Quando está desanimado, falar que está desanimado. Quando precisar de socorro, pedir socorro. Não devemos ser orgulhosos de maneira alguma, achar que somos suficientes. Davi diz aqui: olha, não deixe que os orgulhosos e os maus me pisem e me obriguem a fugir. Davi está dizendo: Senhor, o homem é perverso, como ele descreveu lá no início do Salmo, aquela pessoa que no seu coração ela não aprende a temer a Deus, que ela se acha muito importante, sem humildade qualquer. Então ele diz: Senhor, que essas pessoas não me pisem, nem me obriguem a fugir, porque eu dependo de Ti. Aí versículo 12, Davi ele vem dar aqui uma palavra do que o Senhor fará. Ele crê que Deus vai atender a oração, por isso ele fala como se já tivesse acontecido, como se já tivesse acontecido. Versículo 12 ele diz assim: lá estão eles, esses orgulhosos, esses que agem com dolo, esses que são pessoas extremamente arrogantes, perversas, não temem o Senhor. Davi diz: lá estão eles caídos, foram derrubados e não podem se levantar. Essa palavra é oportuna, irmãos, porque nós vivemos num mundo mau e muitas vezes o mal, como nós meditamos no Salmo de ontem, ele ocupa posições muito importantes. Esse mundo ama as coisas do mundo. E essas pessoas acabam tendo destaque, né? Coração orgulhoso, se lisonjeando, como a gente viu aqui.
Mas Davi diz que logo, logo estarão eles caídos e derrubados, sem poder se levantar, porque eles terão que lidar com esse Deus, que é amor de encher o céu, que é fidelidade que vai até as nuvens, mas que também tem justiça como as montanhas inabaláveis e julgamentos profundos como o mar. Então, meu irmão, para nós que cremos, tudo isso, não importa a situação, ainda que a gente esteja passando por aflição, tudo isso a gente entende que coopera para o nosso bem. Mas para aqueles que não amam a Deus e não temem o Senhor, o juiz é chegado. Caídos ficarão e derrubados serão, sem poder se levantar. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.